Bom, o núcleo de TV e rádios da UFPE nasceu da idealização de um professor de arquitetura, o Manuel Caetano de Andrade. Ele, incentivado por uma política que havia na época através da OEA, Organização dos Estados Americanos, ajudou junto com a fábrica da Toshiba, japonesa, né, que doou os equipamentos, a construir a nossa primeira rádio, a Rádio Universitária AM, que nasceu em 1963. Inclusive, através dessa rádio, inicialmente, o professor e mestre Paulo Freire se utilizou da Rádio AM para aplicar a sua metodologia de educação. Enfim, em 1968, quando foi criada a TV Universitária de Recife, formou-se então o Núcleo de TV e Rádios da UFPE. Né? Posteriormente, em 1979, criou-se a segunda rádio, que é a Rádio Universitária FM. A TV Universitária de Recife, como pioneira, né, na área, foi a primeira educativa, nasce inicialmente com essa ideia da educação à distância, né, de transmitir aulas, enfim, debates. E a partir daí, ao longo desses anos, né, a gente já vai para quase 50 anos, se ampliou esse espectro de objetivos, né? Então, a questão da cultura passou a ser uma coisa também importante, como também a questão da cidadania, né? Então, havia na época um contexto sobre a utilização dos meios de comunicação para a educação, né? Era compreendido de uma forma muito difusa na época, né? Não havia uma compreensão exata de como fazer essa educação através dos veículos, porque, na verdade, no início disso, foi apenas a reprodução do professor no quadro, né, uma reprodução da mesma situação de sala de aula que estava sendo levada ao ar, ou seja, não havia o desenvolvimento de uma linguagem audiovisual que permitisse experiências mais ousadas, né? No nosso caso, e de Natal, por exemplo, são emissoras universitárias que já nasceram em canal aberto, em VHF. Né? E nós temos uma segunda geração de TVs universitárias que nasceram a partir de meados dos anos 90, com a criação da lei do cabo, da cabo-difusão, né? Através dessa lei da cabo-difusão, ela permitia que os distribuidores de TVs por assinatura, ela já exigia que esses abrissem espaço não só para as TVs universitárias, mas também as comunitárias, as legislativas, enfim. Essa lei trouxe no bojo a grande maioria hoje das emissoras universitárias que temos no país. Bom, as universitárias, elas estão, essas abertas que eu citei, e posteriormente outras, elas estão num contexto onde a gente participou da criação da nossa principal entidade de emissoras públicas educativas, que é a ABPEC, né? E a luta foi desembocar exatamente em 2007 com a criação da lei que criou a EBC, né? Na verdade, essa lei é fruto dessa nossa luta, então as universitárias de sinal aberto como nós em Natal, a gente participa da criação da ABPEC e participa desse todo movimento que vem desembocar nessa lei, que hoje praticamente é o único marco regulatório que nós temos. A gente sai daquela indefinição do Código Brasileiro de Telecomunicações que está vigente até hoje por falta da lei ordinária e conceitualmente é definido esse campo público e esse marco legal é realmente um grande passo que é dado no Brasil com relação às emissoras públicas, né, que aí nos inclui as legislativas, as comunitárias, enfim. Olha, o avanço significativo que nós tivemos foi exatamente a criação desse marco legal. O marco legal que define o campo público, ele é o grande avanço que nós temos nesse período, esse período todo. Na verdade, nós vivemos de uma certa ignorância do MEC com relação às universidades que têm meios de comunicação. E só mais recentemente, agora há poucos meses atrás, 2, 3 meses atrás, só que o MEC, através de uma pesquisa encomendada, de fato começa a tomar conhecimento da situação dessas emissoras, que não é fácil. A situação delas é realmente muito complicada
E assim, eu espero que dessa pesquisa a gente possa ter uma atenção maior do MEC. Nós temos uma defasagem incrível com relação a quadro de pessoal, seja a nomenclatura ou seja a quantidade, enfim. Eu espero que essa pesquisa se traduza em alguma atitude por parte do Ministério. Então, essa questão de pessoal que tem a ver com o Ministério da Educação exatamente passa pela novos perfis de cargos, né, que surgiram com as mudanças tecnológicas, enfim, e também a questão de cargos extintos, né? Nós tivemos extinção de cargos aí e a gente precisa de uma atualização, né, desses quadros de carreira dentro do serviço público, porque a nossa grande carência é exatamente contemplar perfis de profissionais que hoje é muito comum no mercado das emissoras privadas e que dentro do serviço público há uma dificuldade muito grande de enquadrar, de fazer concurso, enfim, de ter essas novas profissões, como, enfim, nós temos hoje uma grande junção da informática com a tecnologia da televisão e do rádio, né? Então essa fusão cria um perfil também de profissionais diferente do que nós já tivemos. Olha, com outras TVs universitárias a gente tem uma proximidade bastante razoável com o Rio Grande do Norte e com João Pessoa agora mais recente, né? Já conversamos bastante, mas ainda a gente ainda não engrenou nada. Já conversamos sobre troca de conteúdo, sobre coproduções, mas assim, ainda concretamente não é feito nada. Do ponto de vista de outras parcerias, nós hoje estamos num processo, a nossa gestão tem proposto que a sociedade se aproxime. Agora recente a gente criou o Comitê de Conteúdo, exatamente buscando uma proposta de aproximação maior com a sociedade. Estamos planejando aí abrir espaços para que a gente possa ter parceiros da sociedade, não só universidades tal, que possam produzir conteúdos dentro dos nossos objetivos. E, enfim, a gente na verdade tem aberto várias possibilidades de coproduções. Inclusive nós temos pensado que esse ano a gente deveremos estar lançando um edital de coprodução de produtos utilizando a nossa estrutura, né? Olha, a TV Universitária de Recife, ela já nasceu uma TV aberta, portanto já tem uma ligação histórica com esse público da região metropolitana do Recife, que é o circuito que nós atingimos, né? E o nosso público é um público maior do que o público da universidade, né? Na verdade, a universidade hoje deve ter em torno de 50 mil entre funcionários, professores e técnicos. E, na verdade, a TVU tem um laço histórico com a população de Recife, foi pioneira em várias ações, como capacitação de profissionais da América Latina inteira, dentro dessa política inicial de fomento à educação à distância, enfim. E, na atualidade, a gente tivemos uma grande lição agora de público potencial, há um ano e meio atrás, mais ou menos, quando a gente transmitiu a Série C, né, onde estava lá um clube pernambucano, e a gente teve a grata surpresa de ter uma audiência acima do normal, né? A gente entende que esse público potencial latente está aí à espera de conteúdos de qualidade que possam chamar a sua atenção. Então, na verdade, para o Brasil também foi uma experiência muito interessante, lá no nosso contexto do Comitê de Rede da EBC, quando a experiência da audiência da TV Universitária de Recife foi colocada lá a público. Então, quebrou-se uma mística que existe no mercado, enfim, dizendo que TV pública é só traço, né? Então, a gente provou não só pelo jogo do Santa Cruz, mas também pelos jogos, né? Que a gente conseguiu o primeiro lugar de audiência, mas a audiência média diária nossa, de 8 da manhã às 22 horas, é uma audiência muito boa do ponto de vista da pontuação,
né? Então a gente provou que a emissora pública, com a qualidade de programação, ela consegue chegar no seu público, né? O nosso público é o grande público em geral da região metropolitana do Recife, né? Um público de mais de 4 milhões de pessoas que a gente atinge, né? Olha, eu defino que é de extrema importância uma emissora pública, né? Pernambuco tem essa característica de pioneirismo e por isso também paga o preço por isso, né? Então, a importância dela é fundamental. Nós temos um país que foi criado a comunicação de massa desprezando completamente a comunicação pública, né? Nós temos uma dívida histórica de montar um sistema público de qualidade, um sistema público que chegue à população. Essa é a grande responsabilidade nossa, né? De construir essa comunicação pública no dia a dia, através de seus produtos, através de seus programas, através eu acho que a grande ousadia que nós podemos ter com relação ao público é criar uma interação de fato que as TVs comerciais não se interessam. Nós temos condições agora com a tecnologia digital de ter uma interação de fato com os telespectadores, né? Então, acho que eu aposto que as emissoras públicas vão criar uma experiência de interatividade com o espectador que ainda não foi tentada pela TV brasileira, né? Eu tive há 1 ano e meio ou 2 atrás, num dos encontros do Comitê de Rede, a oportunidade de presenciar um relato de técnicos do Ministério da Comunicação falando sobre as experiências de emissão de TV de alta definição. E uma pergunta que eu fiz a eles ficou sem resposta, porque eles disseram assim: não existe emissora privada no Brasil com um plano de utilização dessa tecnologia de interatividade. Ou seja, ninguém está pensando em interatividade, não. Se não for as emissoras públicas que tentem investir nesse campo, a TV vai continuar sendo ditatorial como sempre. Conteúdo de cima para baixo e ninguém opina, porque o espectador para a comunicação privada é um mero consumidor, né?